Doutor em produção vegetal fala dos ácidos orgânicos presentes no solo e explica a função de cada um deles e como o produtor deve fazer para garantir a alta produtividade da lavoura. A melhor definição que a literatura que a gente tem visto trata o ácido orgânico é como um princípio ativo da matéria orgânica. Pegando uma analogia, eu sempre gosto de fazer assim para facilitar a compreensão. Você pega um fungicida, o princípio ativo dele é um tebuconazole. Você pega um inseticida, um metamidofos. Aí você pega, no caso da matéria orgânica, ácido orgânico. Ele é o princípio ativo da matéria orgânica. E esses ácidos orgânicos eles são dois. Um ácido chamado ácido fúlvico e um outro ácido chamado ácido úmico. O ácido úmico, a literatura diz que ele tem mais a ver com a parte física, ele vai trabalhar a parte física do solo. Já o ácido fúlvico, ele vai trabalhar bem a parte química e a parte biológica do solo. Então, resumindo, quando a gente lê e aprende matéria orgânica, a gente fala assim, matéria orgânica melhora as condições químicas, físicas e biológicas do solo. O produtor entende hoje que a gente tem materiais genéticos com potenciais produtivos diferentes. Vamos pegar um exemplo da soja. Você tem materiais hoje aí que vai te dar uma produtividade máxima aí de umas 50, 55 sacas, mas eu tenho materiais produtivos que eu tenho um potencial aí de 100 sacas. Existe um concurso nacional, por exemplo, onde o ano passado o primeiro colocado tirou praticamente 120 sacas por hectare. Então você vê que tem um potencial extremamente alto. Só para você ter uma ideia, a média nacional é em torno de 50 a 55 sacas. De repente você tem alguém tirando aí 100, 120 sacas. Então você vê que existe o potencial genético para isso. Agora, como fazer com que o potencial genético se manifeste? Eu sempre falo o seguinte, a gente tem trabalhado sempre a visão de você associar a nutrição adequada junto com os bioestimulantes. O bioestimulante vai englobar o que eu já falei atrás, que é justamente o uso do aminoácido, o uso do ácido orgânico, e eu vou englobar aqui a questão do próprio hormônio. Hoje você tem várias empresas que trabalham com hormônios, porque a planta ela tem o que a gente chama de fases fenológicas. O que são fases fenológicas? É justamente como esse vegetal se desenvolve, ou seja, ele germina, enraiza, cresce, floresce, frutifica e morre. Para cada uma dessas fases, essa planta ela tem uma necessidade. Então eu digo sempre o seguinte, que cada fase que você estimular na planta, você tem uma responsabilidade sobre a fase seguinte. Porque não adianta eu estimular o florescimento se eu não segurar esse florescimento. Não adianta eu estimular o florescimento, segurar o florescimento e no final não encher o grão com potássio. Então o produtor ele precisa de sempre ter a visão, como eu falo, da planta como um todo. Eu brinco sempre nas palestras, brinco falando sério na verdade, que a gente precisa de entender um pouco mais a planta. Às vezes a gente está inventando coisa demais para nós mesmos e estamos deixando de entender o essencial, que é justamente entender como ela se desenvolve e a real necessidade que ela tem durante seu ciclo.